Para entender mais então sobre o ponto de equilíbrio, é necessário fazermos uma revisão então da margem de contribuição. Então imagine essa situação, uma DRE, uma demonstração de resultado do exercício de uma empresa que foi feito essa demonstração pelo custeio direto, em que ela tem um faturamento, uma receita de R$300 mil num determinado período. Ela paga 18% de ICMS, ou seja, R$54 mil, paga 3% de comissão e entrega aos clientes 60% que é o custo da mercadoria vendida. O custo da mercadoria vendida, eu sugiro que vocês vejam vídeos anteriores sobre sistema de controle de estoque. Então esse é o preço que a empresa paga, ou seja, de tudo que ela vende, ela paga 60% dela para o fornecedor. Então se uma camisa, por exemplo, foi vendida a R$100, ela custou R$60, isso na média de composição de vários produtos aqui. Veja que nós não estamos dando distinção a um único produto, aqui é um conjunto de produtos. Ou seja, somando os custos variáveis dessa empresa aqui, ela consome 81% do seu faturamento. Portanto, pela diferença, teríamos então 19% de margem de contribuição. Quer dizer, a empresa vende R$300 mil, ela tem um custo variável direto ao produto de 81%, 243, e sobra R$57 mil. Com esses R$57 mil, então, ela vai pagar o custo fixo. No caso dessa empresa, ela tem um custo fixo de R$66 mil, ou seja, maior do que a margem de contribuição, maior que a capacidade que esses produtos têm de gerar margem de contribuição. Portanto, nesse caso aqui, ela tem um prejuízo, né? Aqui está escrito lucro, mas é um prejuízo de R$9 mil. Um prejuízo de 3%. Por quê? Porque ela gera 19% de margem de contribuição e o custo fixo não poderia exceder os 19%. Como nesse caso excede em 3%, isso gera um prejuízo. Bom, nesse caso, como resolver o problema da lucratividade? Como fazer com que a empresa tenha lucratividade? Então, a primeira coisa que a empresa precisa fazer, obviamente, é sair dessa zona de prejuízo aqui. Então, não ter mais prejuízo. Como que ela faz? Bom, nós vamos então tratar de várias formas de como fazer isso em vídeos futuros, mas o primeiro dele é, sem se preocupar ainda em alterar o custo fixo, se eu vou reduzir custo fixo, se eu vou demitir pessoal, ou seja, aproveitando a mesma estrutura de custo fixo, qual é a solução mais rápida que eu tenho? Então, provavelmente seria aumentar o faturamento, é uma das opções. Então imagine o seguinte, que essa empresa então, com uma margem de contribuição então de 19%, que é uma margem de contribuição relativamente baixa, imaginemos hipoteticamente que ela então aumentou 10% o faturamento. Então, se ela aumentou 10% o faturamento, para quanto que iria então? Então o faturamento de 300 mil vai para 330 mil reais. Obviamente que os custos variáveis, por definição, é assim que funciona mesmo, todos eles vão subir, ou seja, se eu gastava 18% de ICMS de 300 mil reais, obviamente que os 18%, que é uma alíquota fixa, vai ser aplicado sobre esses 10% a mais, ou seja, de 54 mil reais vai para 59 mil reais. Se antes eu pagava 3% de comissão, eu vou continuar pagando 3% de comissão. Se antes eu consumia 60% do meu faturamento na entrega das mercadorias, eu vou continuar gastando 60%, ou seja, os 81% aqui, ele permanece inalterado, né? Então o meu custo variável ele tende a acompanhar o faturamento, ou seja, quanto mais eu faturo, mais eu gasto de custo variável. Os percentuais permanecem inalterados. Então se eu tivesse dobrado o meu faturamento de 300 mil para 600 mil reais, todo o meu custo variável de 243 ia para 486 mil aqui, ia acompanhar. Então veja assim, os valores sobem à medida que o faturamento sobe, porém os percentuais permanecem inalterados. Veja aqui que a minha margem de contribuição, apesar de ser 19% na primeira situação e ainda continua sendo 19%, o financeiro subiu de 57 para 62 mil reais. Ele acompanhou. Então, nesse caso aqui, será que 62 mil reais é suficiente para a empresa? Uma vez que ela tem 66 mil reais de custo fixo, então a resposta é não, porque se eu pego 62 mil reais e desconto 66 mil reais, ainda eu teria um prejuízo de 3 mil e poucos reais, mas a empresa quer sair da zona de prejuízo. Aí a pergunta é o seguinte, bom, se 10% não resolve,
quantos por cento eu preciso aumentar primeiro para sair do prejuízo, segundo, para obter lucro. Então vamos rever aqui os conceitos de ponto de equilíbrio e margem de contribuição. Então o que é o ponto de equilíbrio? É o valor ou a quantidade que a empresa precisa vender para cobrir o custo das mercadorias vendidas, as despesas variáveis e, ao final, as despesas fixas. No ponto de equilíbrio, a empresa não terá lucro nem prejuízo. Nesse específico ponto de equilíbrio, a gente chama de ponto de equilíbrio operacional ou ponto de equilíbrio contábil. Nós vamos ver sobre os outros pontos de equilíbrio também, que é o ponto de equilíbrio econômico e financeiro, nos próximos vídeos. Bom, o que é a margem de contribuição? É a quantia em dinheiro que sobra da receita obtida por meio da venda de um produto, serviço ou mercadoria, após retirar o valor dos gastos variáveis. Este que é composto por custos variáveis e despesas variáveis, como eu acabei de mostrar no exemplo anterior. Se vocês têm dúvida o que é margem de contribuição, veja o vídeo anterior. Vamos tomar como exemplo esse caso bastante simples, só para a gente entender como funciona isso. Então imagine o seguinte, a empresa tem o preço de venda unitário de R$60. Esse preço de venda ele é para uma unidade, então se eu vender X quantidades eu tenho que multiplicar por essa quantidade. Se eu vender 1000 peças eu teria um faturamento de R$60 mil. O custo variável unitário, lembre-se do custo variável, então o custo variável o que é então? Normalmente entra aí nesse caso o CMV, entra os impostos, comissões, a PIS/COFINS, por exemplo, uma empresa que está pelo lucro real, ou seja, aqueles gastos que acompanham diretamente a receita. Então, nesse caso aqui, R$40 por unidade de custo variável. E ela tem um custo fixo total de R$8 mil. Então perceba o seguinte, se eu vender uma única unidade, obviamente que eu teria uma margem de contribuição aqui de R$20, ele é insuficiente para cobrir todo esse custo fixo. Então como é que a gente sabe quantas unidades precisaria para que a gente não tivesse prejuízo e obviamente depois nos outros pontos de equilíbrio a gente vai ver. Então a fórmula básica do ponto de equilíbrio, essa é a fórmula, digamos, fundamental do ponto de equilíbrio, é custo fixo dividido pela margem de contribuição unitária. Muito bem, o custo fixo a gente já sabe que é R$8 mil. E o que é a margem de contribuição unitária então? É o preço de venda unitário, que é os R$60, menos o custo variável unitário, que é R$40. Então, portanto, para esse exemplo aqui, o nosso custo, a nossa margem de contribuição unitária, então, é R$20. Bom, pegando então o custo fixo, aplicando na fórmula, pegando o custo fixo e dividindo por R$20, que é a margem de contribuição unitária, ou seja, o quanto que cada unidade contribui para pagar o custo fixo, então nós teremos então 400 unidades. Muito bem. Mas isso dá quanto em faturamento? Então eu pego essas 400 unidades, pego o preço de venda de R$60, pego o custo variável unitário de R$40 e refaço uma DRE, uma demonstração de resultado, pelo custeio variável direto, e eu tenho a seguinte DRE. Então, se o meu ponto de equilíbrio apresentou 400 unidades, então se eu vender 400 unidades a R$60, eu teria um faturamento de R$24 mil. O meu custo variável, que eu teria que entregar essas R$400 unidades para o meu cliente, eu teria 400 vezes 40, então eu tenho R$16 mil de custo variável. Portanto, minha margem de contribuição é R$8 mil, exatamente o mesmo valor do custo fixo, ou seja, com uma margem de contribuição de R$8 mil, descontado o custo fixo de R$8 mil, eu não tenho lucro nem prejuízo. Então, o R$24 mil representa para mim o chamado ponto de equilíbrio. Nesse caso a gente chama de ponto de equilíbrio operacional ou ponto de equilíbrio contábil. Bom, relembrando então o nosso gráfico do ponto de equilíbrio, nós temos aqui nas abscissas a quantidade física e nas ordenadas os valores financeiros. Então veja que na linha verde eu tenho o meu custo fixo, que ele não se altera à medida que as quantidades se aumentam. A gente já comentou isso em vídeos anteriores, se ele é o que é um custo absolutamente fixo ou relativamente fixo.
Eu tenho aqui as minhas receitas totais, que é a linha amarela, aquela parte do zero, e à medida que eu vou vendendo, eu vou tendo um aumento no faturamento, no financeiro. E aí eu tenho os custos totais. Os custos totais, como a gente já viu em vídeos anteriores, ele parte do custo fixo. E à medida que avança o faturamento, os custos totais eles vão aumentando porque ele se soma ao custo fixo. Então, o que é o custo total? É o custo fixo mais a parcela do custo variável. Muito bem. Obviamente que uma empresa que tem uma margem de contribuição positiva, aí a pessoa pergunta, mas e a margem de contribuição negativa? Como que eu faço? Por exemplo, tem solução produto com margem de contribuição negativa? Não. Então, por exemplo, se eu vendo um produto por R$100 e eu gasto 110 entre impostos e CMV, eu tenho uma margem de contribuição negativa, então eu não tenho quantidade indicada para ele. Quanto mais eu vendo, pior fico. Então, só vale para os produtos que eu tenho margem de contribuição positiva. Então, se a margem de contribuição da empresa for positiva, vai chegar um ponto que é um cruzamento entre essas duas linhas. Esse ponto de cruzamento nós chamamos então de ponto de equilíbrio. Abaixo desse ponto de equilíbrio, a gente está na área de prejuízo. Acima disso, na área de lucro. O que o empresário deseja, obviamente, é quanto mais estiver na área de lucro, quanto mais distante estiver do ponto de equilíbrio, mais confortável para a empresa é. Então, nesse exemplo, nós vamos fazer então a DRE pela situação que está, é o momento atual da empresa, para poder entender como é que ela está, e a partir desse DRE da situação atual, nós vamos então calcular o ponto de equilíbrio. E ao final disso tudo, nós vamos fazer então um gráfico, aprender como fazer o gráfico. Então vamos lá, qual é a situação atual dessa empresa? Então tem uma lista aqui de gastos, preço de venda, ICMS sobre vendas, que são variáveis, comissão sobre venda, que é variável, o CMV, que é variável, custo fixo, e hoje ela vende 1000 unidades. Então a pergunta é, como fazer o ponto de equilíbrio? Primeiro a gente faz uma DRE para poder entender como é que ela está, faz o ponto de equilíbrio e depois a gente faz um gráfico em que contenha a DRE atual e o DRE pelo ponto de equilíbrio. Então, aplicando esses valores, nós temos então aqui R$300 mil de faturamento, os custos variáveis aqui, que são ICMS, comissão sobre vendas, CMV, deu R$243 mil, a margem de contribuição dele é R$57 mil. O custo fixo, R$50 mil, e ela está apresentando um lucro de R$7 mil, ou seja, 2,3% de lucro. Bom, então o empresário pergunta, como eu estou com um lucro muito baixo, qual é o mínimo que se eu vender ainda não entro no prejuízo? Digamos assim, eu estou num momento de retração do mercado, então o empresário, é importante que ele saiba qual é o mínimo que ele pode vender para não entrar no prejuízo. Obviamente que não é isso que o empresário quer, ele vai querer o lucro, mas daí é uma outra resposta que a gente vai buscar. Então, fazendo o cálculo da DRE, ficaria da seguinte forma. Então, lembre-se que essa DRE aqui representa 1000 unidades. Então, se a margem de contribuição é 57 mil, se eu dividisse 57 mil, eu teria R$57, ou seja, cada unidade está oferecendo uma margem de contribuição de R$57. Então, se eu pegar o custo fixo total, que é 50 mil, dividir por R$57, que é o 57 mil dividido por 1000, eu tenho então 877,193 unidades. Veja que esse valor aqui dá um valor quebrado, né? Obviamente que eu não consigo vender 877,193. Em alguns casos, sim, se eu tiver um produto que for por metro, por quilo, né? Aí eu tenho fração desse produto aqui. Normalmente o ponto de equilíbrio a gente arredonda para cima aqui, não é aquele arredondamento 5/4, falar, eu coloco 877. Não, porque se eu colocar 877 vai faltar um pouquinho, né? Então eu coloco 878, tá? Arredondo para cima nesse caso específico do ponto de equilíbrio. Então veja o seguinte, hoje a empresa vende 1000 unidades e ela tem 7 mil de lucro. Então se ela vender 877 unidades, só 877, ela chega no chamado ponto de equilíbrio. Não confunda ponto de equilíbrio com ponto ideal, isso é outra coisa. Obviamente que se ela vende R$1.000 hoje e está tendo 7 mil de lucro, 2,3%, já não é o ideal. E vender 877 é menos ainda. Mas aqui só nos dá a referência que abaixo dessa quantidade aqui, ele entraria na área de prejuízo. Veja só, essa aqui era a DRE atual, tá?
era R$7.000 de lucro, 2,3%. Então, aplicando aqueles 877,193, ele daria, então, cairia para R$263 mil de faturamento, que daria uma margem de contribuição de R$50 mil, e o custo fixo é R$50 mil, ele teria um lucro de zero. Então, informando para o empresário, olha, se você vende 1.000 unidades hoje, se você baixar de 877 unidades, você já começa a entrar na zona de prejuízo. Então, como a margem, como a lucratividade dele é muito baixa, aqui 2,3%, ele já está muito próximo desse limite. Bom, agora vamos entender como é que nós fazemos então o gráfico. Então, para fazer o gráfico, o que é necessário? Você ter pelo menos 3 pontos de referência para que ele fique bem distribuído o gráfico, visualmente ele fique apresentável, né? Com 2 pontos só, ele fica um gráfico parecendo que está pela metade só. Então, vamos lá. O nosso ponto de equilíbrio, então, apresentou R$263 mil. Nós vamos pegar esses dados do ponto de equilíbrio e colocar na região central dessa nossa tabela, da nossa tabela aqui embaixo, aqui, que nós vamos fazer. Então, primeiro eu faço um resumo, R$263 mil, veja que eu estou mostrando as fórmulas aqui, depois o custo total, que é a soma do custo variável e custo fixo, e, portanto, o lucro, que é a diferença entre o custo fixo e o custo variável. Aí você fala assim, puxa, mas o custo total está dando o mesmo da receita nesse caso aqui? A resposta é sim, né? Claro, porque é exatamente isso, é a quantidade que eu vendo para pagar o custo variável e o custo fixo e não ter lucro nenhum. Muito bem. Então veja que nesse gráfico aqui eu não estou usando o custo variável, eu uso o custo total, eu uso o custo fixo e uso o custo total, ou seja, no custo total já está inserido o custo variável também. Então aqui soma-se custo fixo e custo variável e separa o custo fixo, porque essas 3 linhas aqui, essas 3 linhas é que elas vão aparecer no gráfico e vão dar algum sentido para mostrar o ponto de equilíbrio. Muito bem. Então, uma vez eu peguei todo o DRE do ponto de equilíbrio e transferi para a parte central da minha tabela, essa minha tabela aqui, o que eu vou fazer então? Eu vou simular uma parte anterior da tabela e uma parte posterior. Então a parte anterior eu posso usar um percentual aleatório qualquer. Aqui eu usei 14% de redução, mas eu poderia usar um outro percentual aqui. Bom, então o que eu faço aqui? Se o meu ponto de equilíbrio é esse que está no quadro aqui, eu jogo 14% para baixo. Eu poderia pegar, falar assim, bom, eu vou colocar com 0 unidades e o dobro da quantidade, também poderia ser, ok? Mas aqui eu optei por fazer por 14% para ficar melhor distribuído. Muito bem, então se eu reduzir o meu faturamento em 14%, veja como é que vai acontecer. Eu vou pegar R$263 mil e tirar 14% dele, tá? Tem uma formulazinha aqui, se alguém quiser fazer aqui, é pegar esse valor, né, e multiplicar por menos 14%, tá? Veja que o 14% aqui ele é negativo. Então, eu teria R$226 mil. O custo total, que é a soma do custo fixo e variável, então eu vou pegar o custo total, o custo fixo, e desconto 14% desse custo variável aqui, certo? Muito bem. Então, e aí o custo fixo, veja que eu repito nos 3 aqui, você não precisa mexer nele aqui. Se eu aumento 14%, eu faço o mesmo valor. Bom, nesse caso aqui, foi optado por 14%, porque os 14% representam, então, o quanto que cai do atual para o ponto de equilíbrio aqui, ó. Tá? Então, nesse caso aqui, eu pego o meu gráfico atual, ó. Veja que é os 300 mil, veja que é o custo total aqui e o custo variável, tá certo? Então, assim, a mesma quantidade que foi para cima, a mesma quantidade que foi para baixo em relação ao ponto de equilíbrio. Então vejam só, eu pegando esses dados aqui para o gráfico aqui e colocando num gráfico no Excel, a função inserir gráfico, eu tenho aqui a linha do custo fixo, eu tenho a linha do custo fixo aqui, está apresentada aqui embaixo aqui, eu tenho aqui a linha do custo total e tenho a linha da receita também que está em cima aqui. Veja que esse gráfico aqui, ele não ficou muito claro exatamente onde é o ponto de equilíbrio, por quê? Essas duas linhas do custo total
e da receita, eles ficaram quase paralelos aqui, ó. Vejo que isso aqui parece uma tesoura quase fechada aqui, tá? Isso significa que essa empresa, ela tem uma margem de contribuição muito baixa. Então, o gráfico não ficou assim claramente visual aqui, visualmente que não ficou muito claro aqui. Então, nós vamos tentar refazer essa tabela aqui novamente, melhorar essa tabela aqui para fazer um gráfico um pouco mais esclarecedor. Então, aqui novamente, nós vamos transferir os dados do ponto de equilíbrio, né? Esse é o ponto de equilíbrio, não é atual, é o ponto de equilíbrio que nós calculamos, R$263 mil. O custo total, R$263 mil, vocês acabaram de ver na tabela anterior, e R$50 mil. Muito bem. A pergunta é o seguinte: se eu não vender nada, veja só o que eu estou fazendo. O ponto de equilíbrio meu aqui dá 800 e poucas unidades, não é isso? Mas essas unidades que eu utilizei lá, eu não preciso necessariamente utilizá-las aqui. Eu simplesmente pego o ponto de equilíbrio e pego um momento anterior, ou seja, eu digo o seguinte: e se não vender nada, quantidade zero, qual vai ser minha receita? Vai ser zero. Qual vai ser meu custo total? ICMS, comissão e o CMV? Vai ser zero também, porque se eu não tenho receita, eu não tenho esses gastos, mas o custo fixo continua. Bom, e se eu dobrar o faturamento, o que acontece? Eu dobro esse valor, porém o custo total não se dobra. Por quê? Porque o custo total, então, é o custo fixo mais o custo variável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar o custo variável e somar ao custo fixo. Muito bem. Quando eu faço isso, então, eu dobro o custo variável mais o custo fixo. Então, eu tenho R$476 mil. E o custo fixo aqui permanece inalterado. Muito bem. Então, colocando tudo isso num gráfico, veja que eu coloco a função inserir gráfico em linhas, né? Tem a função do Excel. Então, eu tenho aqui a linha do custo fixo, que eu tenho essa linha verde aqui, e essa linha do custo fixo que é os R$50 mil. Ok? Bem, vamos lá. Aí, ó, 50, aqui o custo variável, tá? Custo variável, desculpa, custo total. Essa linha vermelha, o custo total, então, tá aqui. A receita é a primeira linha e o custo fixo, então, é a última linha que está aqui, okay? Que é os R$50 mil. Muito bem, veja que o gráfico agora ficou mais claro. Então, esse aqui é o ponto de equilíbrio, ó, tá? Então, o ponto de equilíbrio significa 263.157,89. Acima disso entra-se na zona de lucro e abaixo disso na zona de prejuízo. Por que essa tesoura aqui deu fechada, aqui deu muito fechadinha aqui, não muito aberto? Porque a margem de contribuição dessa empresa aqui, desses produtos aqui, ela é muito baixa. Ou seja, para eu conseguir um resultado satisfatório, eu tenho que me deslocar muito do ponto de equilíbrio em direção à área do lucro. Então, qualquer resultado assim, que seja interessante para a empresa, eu tenho que aumentar. O que significa se deslocar bastante? Significa que na linha das abscissas aqui, das abscissas, que é a do X aqui, eu tenho que aumentar muitas quantidades. Então, se o meu ponto de equilíbrio é 877 unidades, eu tenho que, para conseguir algum resultado, eu tenho que vender muito mais unidades. Então, de 877 para 1.200, 1.300 unidades. Se a margem de contribuição ela é boa para a minha empresa, eu não preciso vender tantas unidades. Então, deixa eu explicar isso melhor. Então, imagine que eu tenho um produto que eu vendo por R$100 e eu pago R$99 por ele. Então, eu tenho R$1 só de lucro. Para eu conseguir qualquer resultado, eu preciso vender um monte desse produto. Agora, um outro produto parecido que eu também vendo por R$100, mas eu pago R$60, vejo que eu ganho R$40. Eu tenho uma margem de contribuição de R$40 por esse produto. Então, 2 unidades já me dá R$80, enquanto que o outro produto é R$1 por unidade. Então, essa margem de contribuição, o percentual da margem de contribuição, também é importante para que a empresa tenha algum lucro.